Um momento de renovação da política, novos atores entraram em cena que se imaginava não estariam dispostos a dar parte do seu tempo, da sua vida privada para melhorar o Brasil. A gente descobriu que isso era falso, né? Isso na verdade era uma invenção do PT para tentar tirar da política os setores da sociedade que eles não consideram, né, que contribua para fazer um Brasil melhor, né, quando na verdade essa é a gente que faz o Brasil. Então, este país é um país novo, tem muita coisa para fazer, foi preciso virar uma página, o impeachment é só uma página, o trabalho começa agora e ele é longo e é difícil, agora sim é que a dificuldade começa. O que vem por aí? Não sei o que vem por aí. Certamente vem o que eu acho que é uma experiência de radicalização da democracia, em que as ideias terão de necessariamente ficar mais claras, né? Não é verdade que todos nós pensávamos quase a mesma coisa. Nós temos diferenças e chegou a hora dessas diferenças serem exercitadas. Tá bom? Boa noite. Eu faço isso, que é falar com as pessoas com alguma frequência, seja nos lançamentos de livros, seja nas palestras, mas felizmente tem uma coisa que continua igual, não mudou desde que eu lancei meu primeiro livro. Eu sempre venho no táxi dizendo não vai aparecer ninguém, não é? E eu vou ficar como a Dilma redigindo cartas que ninguém lerá, né? E sendo cartas corrigidas por pessoas que também não têm a menor importância, né? Como aquela matéria que a gente viu na Folha de São Paulo da Natuzaneri. Mas felizmente vocês são generosos, vocês são bacanas, e mesmo sem eu ter um livro novo agora, né? Porque não está dando tempo, eu estou com emprego demais, vocês comparecem aqui para um bate-papo que a Saraiva me convidou para fazer. Olha, eu vivo um momento especialmente feliz da minha trajetória intelectual, tanto quanto o jornalismo seja um trabalho intelectual. Eu tenho caso, minhas dúvidas, mas enfim, eu só não quero que isso soe pretensioso, é só isso. Eu vivo um momento feliz porque há 15 anos, 2 anos antes de eles chegarem ao poder, eu cravei o termo petralha, não é? Que segundo o Washington Post é uma das 6 palavras que é preciso saber, cujo significado é preciso saber para a gente entender o Brasil. E petralhas, como todo mundo sabe, é a fusão da palavra PT com a palavra metralha, de irmãos metralha, que são aqueles que roubavam o tio Patinhas, não é? E o petralha era precisamente aquele que justificava o roubo do dinheiro público em nome da construção de uma utopia. Por que é importante? E aliás, o Washington Post fez uma definição completamente errada. Enfim, eu compreendo as dificuldades e tal, mas disse, petralha também é gente que fuma maconha, é gente que... Eu não entrei nesse mérito. Talvez tenha gente que fuma maconha que não seja petralha, tá certo? Não tem nada a ver com isso. Ou então gente que estuda sociologia. Não, tem gente que estuda sociologia. É raro, mas tem gente que estuda sociologia que não é petralha. Não é? Pode não ser, enfim, né? Pode ser uma espécie rara, mas existe. É importante a gente voltar à origem da palavra petralha para fazer algumas distinções necessárias para a gente entender o futuro. Ontem, esta madrugada, se virou uma meia página da página inteira que será virada a partir provavelmente do dia 22, com o impeachment da afastada, não é? Mas isso é só o começo. Isso é só o começo. Eu me sinto particularmente satisfeito porque eu passei 15 anos dizendo que essa utopia vagabunda, michuruca, canalha, não é? Que eles botaram para circular não valia para o Brasil e não nos levaria a um bom lugar. Ainda que, neste tempo, se tenham feito concessões, e foram feitas, aos pobres,
não é? Que serviram para amenizar o sofrimento de algumas parcelas da sociedade, isso é verdade. Há experiências que precisam ser incorporadas, mas nós estamos muito longe, né, de ter um sistema que caminhe não para a igualdade, porque eu não acredito em igualdade, que caminhe para a capacidade, que caminhe para um sistema em que as pessoas tenham condições de gerir a sua própria vida e de cuidar do seu próprio destino, não é? E isso eles não fizeram, ao contrário, eles criaram um regime de dependência, de estado-dependência, ou de estado-dependência. E isso sim é muito ruim para o Brasil, e eu via isso como uma coisa ruim, como uma coisa nefasta. Sem contar a equação econômica furada que a gente apontava lá atrás, que caminhava para o desastre, e quando se apontava isso, dizia, lá vão os pessimistas de sempre e tal. Não é? Eu me lembro até que o Ricardo Couto, um jornalista, certa feita, disse numa pesquisa em 2006, eu sempre lembro isso, o Ricardo Couto, me perdoe, toda a palestra eu vou lembrar disso. Em 2006 saiu uma pesquisa dizendo que só 6% achava o governo Lula ruim ou péssimo. E ele disse, quem serão esses 6%? Vai ver, são todos leitores do Reinaldo Azevedo. Não é? E continuou, temos de saber quem são eles, onde eles moram. Eu virei o judeu do Ricardo Couto, ele queria me botar num campo de concentração. Ele queria me botar com pijama listrado e um triângulo amarelo. Não é? Já que também ao antissemitismo eles não são estranhos, igualmente. Não é? Então, eu me sinto satisfeito porque a fraude se revelou de uma maneira absolutamente escandalosa, é uma palavra com sentido muito pleno nesse caso, ou muito específico nesse caso, né? De uma maneira inquestionável, de uma maneira que não é evidente, tão evidente, eu não perco o fio não, eu volto lá já, a questão do Petralha, tão evidente que essa madrugada o Jorge Viana, senador pelo PT do Acre, pediu desculpas para Fernando Collor. Jorge Viana, eu cheguei aos 54 anos, fundei essa bosta quando tinha 18, que eu fundei, eu admito, ajudei a fundar, está lá meu nomezinho. Rompi depois, 2 anos depois, 3 anos depois. Jorge Viana pediu desculpas para Fernando Collor. Disse, esta lei 1079, que é a lei do impeachment, uma lei inaplicável. Então agora a lei é inaplicável. A lei de 1950 se tornou inaplicável. Uma lei, disse ele, que inclusive pegou aqui um amigo nosso, Fernando Collor. E o Collor fez aquela cara de satisfação. A coisa só não foi mais canalha porque ao menos o Collor votou pela continuidade do processo. Não é? Já o Randolfo Rodrigues não. Ele botou todo o seu potencial de tenor, né, contra o impeachment. Muito bem. O Petralha é mais, e essa diferença vai fazer toda a diferença daqui para frente, que o trabalho está só começando. O Petralha é mais do que roubar para fazer caixa 2. O Petralha é mais do que roubar para encher o bolso. Ah, tá querendo já livrar a cara da turma do PSDB. Para mim, cana para qualquer filho da mãe que tenha roubado. Tô cagando e andando. Não tenho compromisso com ninguém. Meu compromisso com os meus 5 empregos. Como dizem os petistas, ah, você vive bem, vivo porque eu trabalho. Não é? Pago as minhas contas e as deles também. Esse é o problema. O Petralha é mais do que isso. O Petralha é você transformar o roubo numa utopia. O Petralha é você transformar o assalto aos cofres públicos num devir, num porvir, num amanhã, na única forma possível de fazer política e fazê-lo de maneira centralizada. Há roubo no PMDB? Há. Há roubo no PSDB? Há. Há roubo no PSOL, Marcelo Freixo? Há. Ah, Freixo, né?
Sim. Pega lá, tem uma vereadora, uma deputada estadual, sei lá o que pegou dinheiro de sindicato e deu para fazer campanha para aquela gente michuruca, para impedir os alunos do Rio de Janeiro de ter aula. Não é? Então, há roubo em todos os partidos? Há. E não deve haver. E as pessoas têm de ser punidas. Há caixa 2 em todos os partidos? Há. E não deve haver, as pessoas têm de ser punidas. Agora, quando é que se usaram esses métodos para criar um sistema centralizado que buscava destruir as outras legendas, se estabelecer como partido único, censurar a imprensa e manter o capitalismo, e ser sócio do capitalismo nacional, que é o que eles tentaram fazer e se transformaram. E parte do capitalismo brasileiro se ajoelhou aos pés deles para tocar flauta. Porque também nós não temos liberais quase no Brasil, um bando de vagabundo, de gente michuruca, que não estuda, que não lê. Outro dia me convidaram para dar uma palestra para os bilionários, aí eu fui. E como é palestra para bilionários, eles não pagam, tá? Aí você vai. E não é porque não estavam me pagando, porque eu também não sou do tipo que só faz pagando, eu também faço de graça. Eu olhei para a cara deles e disse assim: sabe por que o Lula está aí? Sabe por que o PT está aí? Sabe por que o Brasil está nessa pindaíba? Por culpa de vocês. O mais bilionário deles levantou e foi embora. Ficou bravo. Porque não aguentou ouvir a verdade. Ou o sistema financeiro não ficou mamando nas tetas da incompetência do PT. O herói tem que ter uma coisa meio de privação, de sofrer, e eu odeio essas coisas. Eu gosto de ar-condicionado, gosto de whisky caro, por isso que eu trabalho muito, que é para poder fazer meus gostos. Então não sou herói de nada. Esse tempo todo que eu estou brigando com ele, sempre ganhei muito bem, porque eu trabalho pra cacete. Eu trabalho direito. E dou ibope. Né? Então eu não sou herói. Mas houve um tempo que eu falava quase sozinho. Mais uns 2 ou 3. Hoje eu vejo um monte, graças a Deus. A sociedade acordou. A sociedade acordou também pelo trabalho de uma camada nova, de uma juventude nova que está por aí. Não é? Não teria havido impeachment sem o Movimento Brasil Livre. Não teria havido impeachment sem o Vem Pra Rua. Não teria havido impeachment sem esses movimentos de rua. Não teria. Não é? Porque não se confiava. As pessoas diziam assim, não adianta. O PT conseguiu fazer isso um pouco. Narcotizar as consciências. E houve uma hora uma molecada que falou assim, não, vamos, é impeachment sim. Precisa ter. Vamos pra rua. Vamos fazer, vamos protestar. Vamos dizer o que a gente quer. E com uma agenda nova. Quando eu digo uma agenda nova, uma agenda que não é mais só aquela do coitadismo. Hoje nós queremos saber quanto nós pagamos de impostos, e é preciso que a gente discuta isso. Hoje nós queremos discutir previdência, porque o sistema está quebrado, e não dá mais para ficar naquela ladainha de sempre. É preciso que essas questões ganhem as ruas. E elas estão ganhando, para a tristeza e para a melancolia deles. Golpe é o que eles tentaram dar. Golpe é o que eles tentaram dar na democracia. Golpe é organizar um sistema centralizado de assalto ao Estado para impor uma agenda secreta. Ou será que é coincidência o fato de que 3 tesoureiros do PT foram presos? Um está solto, que é o Delúbio, mas cumpriu pena já, e há 2 presos. O João Vacari Neto e o Paulo Ferreira. Porque o sistema é centralizado. Não é? Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Atenção, a Dilma vence a eleição e o passo seguinte, não fosse o desastre da economia, seria impor uma reforma política que praticamente ia aniquilar os outros partidos. E parte do desastre que eles queriam promover está aí, que é a proibição do financiamento de campanha por empresas, ao contrário do que parece,
é a porta aberta para o inferno. Vocês vão ver que será a única eleição assim. Porque essa eleição que está aí é a eleição que o Marcola quer. Porque ele lida com dinheiro vivo. Não é? Essa é a eleição que o Marcola quer. Aliás, tem um primo dele que parece estar organizando coisa de eleição. Claro, abriram as portas para isso. Mas estavam preparados para tomar conta do Supremo. Não é? O projeto estava todo certinho. O Eduardo Cunha foi útil em algum momento? Foi, claro que foi. Qual é o lugar do Eduardo Cunha? No meu entendimento é a Papuda. Vocês têm uma ideia melhor? Agora eu vou aplaudir porque ele aprovou a PEC da bengala? Vou, aplaudo. Tudo bem, agora talvez fosse desnecessário porque a Dilma caiu, mas e se não caísse? Eles iam nomear mais 5 ministros do Supremo? Padrão Roberto Barroso? Não, né? Não dava para ser assim. Com características de bolivarianização do Supremo, o plano era muito mais perigoso. E nós, os que fomos às ruas, os que rompemos a unanimidade, os que aprendemos a dizer não, os que tivemos a coragem de dizer não, acabamos com a festa deles. E eles estão muito tristes. E lhes restou pedir desculpas a Fernando Collor e escrever cartas que ninguém lê. Né? Agora atenção, não pensem que estão mortos. Eles podem estar mortos com um projeto de poder, isso eu acho que está. Né? Se desestruturaram, não vai ser fácil refazer aquilo. Agora, criar dificuldades no Brasil, isso vão, né? Sempre sob o pretexto de que estão defendendo o bem comum, de que estão defendendo os pobres, porque afinal de contas eles se colocam como monopolistas dos defensores da pobreza, né? Como monopolistas do bem, como monopolistas da verdade, né? E a gente conseguiu romper isso. Não é fácil, porque isso contamina a imprensa também. Eu sei, eu sou dela, eu pertenço a ela. A quantidade de jornalistas que estão mais preocupados em fazer justiça do que em escrever um parágrafo direito é imensa. Quando a tarefa de um jornalista é apurar direito e escrever um parágrafo direito. E deixa que a sociedade se encarregue de fazer a justiça. Desde que ele seja um repórter. Se vai fazer o jornalismo opinativo é outra coisa. Aí, meu filho, faz seu blog, arruma 5 empregos e faz o que você quer. Se é que vocês me entendem. Mas antes disso, não, tem que contar o que está acontecendo. Sem partidarizar. Sem partir do princípio de que ele tem de contar a história pelo olho do oprimido. Porque quem é o jornalista para decidir quem é e quem não é o oprimido da história? Não é? Os valores do Brasil foram sendo corrompidos ao longo desse tempo. E felizmente hoje existe essa nova consciência que está se estabelecendo. Né? Que, insisto, a luta é duríssima. É duríssima. Vamos ter que discutir, por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é o campo do capeta. Serão os coitadinhos contra os maus. Todo mundo que falar que vai ter que aumentar o tempo de contribuição, virou mal. E se não aumentar o tempo de contribuição, a Previdência está quebrada, acabou, não tem jeito. Mas a esquerda vai fazer aquilo que sempre fez. Vender o impossível para tornar o possível pior do que ele poderia ser. Essa é a vocação que eles têm. Eu escrevi um texto na Folha na semana passada, que eu chamei A Última Tentação Autoritária, da Dilma, né? Respondendo a uma jornalista da própria Folha. Ali mais eu fiz porque esquerdista tem a mania de citar Marx sem ler, eu acho chato, né? E eu que tenho essa cara de cu de ferro, li, né? Eu era o gordinho chato, de ler, sabe? Professor, esqueci de pedir a lição, era eu.
Só fiz amizade porque eu fumava e dava cigarro pros malacos, mas senão não tava. Não, já. Então, atenção. A tarefa é gigantesca e nós vamos ter que mobilizar os melhores esforços da sociedade para pensar o que vem por aí. A última tentação autoritária que eu chamei da Dilma pode ser eventualmente a penúltima. E agora eu entro num terreno delicado. Nós temos de construir e reconstruir a cidadania, e aqui eu divido opiniões, porque eu também não sou doce de coco para todo mundo gostar. Nós temos de construir e reconstruir a cidadania sem criar novos heróis. Entendem? Nós precisamos criar e recriar a cidadania recusando, por exemplo, o teste de honestidade que o Dallagnol quer fazer. Né? Recusando o teste de honestidade que o Dallagnol quer fazer. Vocês sabem o que é o teste de honestidade? Está entre as 10 medidas contra a corrupção. Já ouviram falar? O teste de honestidade é assim: qualquer um do Estado pode chegar, um funcionário público qualquer, cismei com a cara dele: sou um agente do Estado e vou começar a tentá-lo para ver se ele se corrompe. Tudo isso sendo documentado. Isso é proibido pela Constituição e pelo Código Penal. Graças a Deus. Porque a função do Estado brasileiro não é induzir o cidadão a cometer crime para provar que ele é criminoso. Vocês entendem isso? A presunção da inocência é um princípio fundamental. Não, sob o pretexto de caçar bandidos, nós não podemos abrir mão de direitos fundamentais. Por exemplo, o direito ao habeas corpus. É fundamental na construção das democracias. Tem uns fanáticos do Sérgio Moro que não gostam muito de mim, e eu não ligo, até porque eu tenho a frase famosa, conhecida, que não é do Nelson Rodrigues, é minha, que o ódio é mais fiel do que o amor. O amor de vez em quando trai, o ódio não trai nunca, né? O cara que odeia todo dia. Ele entra no blog, inclusive, só fala: eu te odeio. Eu digo: bom. Outro dia não sei se a minha equipe já está aí, um sujeito me mandou um e-mail mal criado dizendo: eu não suporto a sua arrogância no rádio. Eu digo: filho da mãe, por que você não tira? Fala isso no ar. Porra, estende a mão e muda. Vai para ouvir a rádio lá da CBN, que fica aquele bando comunista falando aquelas coisas lá. Vai. É a Gazeta, põe em algum lugar. Põe lá na CBN, fica toda aquela gente que gosta dos oprimidos. Entendeu? Vai lá, o MST invade terra, vai lá, CBN, viva o MST, tem que invadir mesmo, propriedade privada, só as do Marinho, as dos outros não. Vamos. Não, tô fazendo uma piada, viu? Beijo para os marinhos, adoro. Verdade. Mas que tem, isso tem, né? Não é isso? Então, eu acho engraçado esse negócio. Olha aqui. Entre as 10 medidas contra a corrupção, há medidas erradas. E não é porque é do Dallagnol que eu vou me ajoelhar, não me ajoelho diante de homens. E de mulher? Não, eu falo do ser humano. Só me ajoelho diante de um ente, para constatar minha pequenez e para resgatar a minha humildade e a minha serenidade. Então, em defesa da democracia, em defesa da ética na política, em defesa da preservação do bem público, a gente não pode jogar fora algumas conquistas, não. É preciso ter isso claro. Eu fiquei indignado outro dia porque tem uma lei que está sendo debatida sobre abuso de autoridade, que pune abuso de autoridade, que é um texto elaborado pelo Raul Jungmann, aliás, em 2009. Eu acompanhei, eu me ocupo dessas coisas. E eu fiquei puto da vida porque os meus coleguinhas não leram a porra do texto. E o Janot ainda deu uma entrevista anteontem dizendo: não, porque essa lei pode impedir a Lava Jato. É mentira, não impede nada.
impede abuso. Ah, mas o Renan está apoiando, e daí? O Renan provavelmente apoia a lei da gravidade também. Eu vou ser contra porque ele apoia? Tudo agora eu teria que pensar pela ótica da Lava Jato? Teria que chegar para minha mulher em casa e dizer: você está linda, e a Lava Jato continua. É isso? Ou vamos jantar, hoje tem um restaurante ótimo, e assim a gente pode falar sobre a Lava Jato. Não, existe mundo além da Lava Jato, e ela tem de continuar, com todas as prerrogativas da Constituição. A gente precisa parar com esse negócio, que é muito esquerdista, de achar que nós temos um lugar para chegar, uma coisa fanática, nós temos de chegar. Não temos de chegar a lugar nenhum, nós temos de viver bem a nossa vida, cuidar dos nossos amores, dos nossos afetos, da nossa família. E precisamos de um Estado que não nos enche o saco, que não nos impeça de cuidar de nós mesmos. É disso que a gente precisa. Eu só serei feliz quando não houver mais nenhuma injustiça no mundo. Deixa de ser mentiroso, cara. Porra. As chances de felicidade, meu amor, são todas individuais. Esse negócio que você não pode ser feliz. Conversa. Pode ter um mendigo na rua mais feliz do que você. Essas coisas não são assim. Eu penso sim. Nós precisamos criar um regime de oportunidades para que os talentosos apareçam. Nós temos de ter um Estado que não nos atrapalhe. Nós temos de ter um Estado que não nos tribute em excesso, não nos devolvendo nada em troca. É disso que a gente precisa. E aí sim a gente vai conseguir fazer um país melhor. Nós por nós mesmos. Não é? Precisamos romper com a ideia de que um partido, de que um ente de razão abstrato traz em si todas as verdades, e que se ele diz que é verdade, então verdade deve ser. Até porque as verdades partidárias, que porra é essa? Até porque as verdades partidárias, elas vão mudando ao longo do tempo, não é? Mas isso é de enlouquecer qualquer um. Até porque as verdades partidárias, elas vão mudando ao longo do tempo. E nesse sentido, há um livrinho de um esquerdista que vocês podem ler. Quem não leu, deve ler. Chamado As Mãos Sujas, do Sartre. Quando ali, nós temos o quê? Uma personagem, não vou dar spoiler de livro. Quando ali há uma personagem, ela entra no partido e o partido lhe dá uma tarefa que ele moralmente hesita em cumprir, mas cumpre. Só que depois o partido decidiu que aquela era uma escolha errada. E aí? Diante do irreversível. Então, as escolhas fazemos nós. Somos os senhores da nossa história. A máxima kantiana de que não importa o que fizeram de você, mas o que você fará do que fizeram de você, deve ser a nossa divisa. E para que você possa responder por fazer o que você quiser daquilo que fizeram de você, é preciso que você ganhe autonomia e não o contrário. E o sistema que eles elegiram e o sistema que eles criaram é um sistema que agride o princípio da autonomia do indivíduo. Isso não tem nada a ver com a forma como eles tratam o tal do individualismo. O individualismo como expressão do egoísmo, do temperamento egótico, do cara que só se preocupa consigo mesmo, a despeito dos outros. Não, eu acho que a boa sociedade é aquela em que cada um se preocupa só consigo mesmo. Acho sim. Consigo mesmo no sentido, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus afetos. Pronto. Essa é a boa vida. Não é? Agora, à medida que eu tenho que viver em sociedade e a gente tem, então aí nós vamos ter que cuidar de alguns pactos. Aí é preciso ver se nesse pacto eu privilegio a força de um ente estatal e de um partido. A Saraiva quer começar os autógrafos às 20h10. Tá, eu já vou terminar. Porque senão depois não pode ficar, porque tem multa, não sei o quê.
Então aí, ao fazer esse pacto, eu tenho que saber se eu vou privilegiar a força de um Estado, de um ente de razão, do tal ente de razão abstrato, ou vou privilegiar a vontade dos indivíduos, evidentemente concertada com a vontade dos outros. Não é? Felizmente, a gente está vivendo uma nova quadra. E olha aqui, como já disse alguém, quando finalmente restarem superadas todas as iniquidades, todas as injustiças, todas as desigualdades, tudo aquilo que eventualmente nos envergonha e nos constrange, se isso ainda restará, ou ainda restarão, os beijos que não demos, os beijos que demos, os amores que tivemos, os amores que não tivemos, os anseios, as esperanças, as frustrações, os desejos, tudo aquilo que faz da gente o ser único, tudo aquilo que nos individualiza, tudo aquilo que realmente é importante para a nossa vida. Isso sim vale, isso sim me ocupa, isso sim me faz sofrer. Alguns bobocas, e até gente que gosta de mim, diz assim: não sofra tanto, mas quem diz que eu sofro? Por isso, por política, às vezes até minha mãe está aqui, não vou falar quem é, mas minha mãe está aqui. Às vezes até minha mãe me liga e diz: olha, não fica tão nervoso, filho, e tal. Eu digo: não, mãe, não confunda ênfase com nervosismo. Minha equipe está aqui, trabalha comigo, eu não fico nervoso nunca. Só se não faz o que eu peço, aí eu fico. Porque... Mas esse negócio de aconteceu tal coisa, não sou do tipo que pisa no saco em trabalho, sabe? Diz: calma. Eu me lembro do 11 de setembro, aconteceu, cheguei na redação, tá todo mundo em pânico, falei: gente, foi só um atentado terrorista. Vamos... porque senão não sai jornal. Fica todo mundo em pânico, gritando. Como tem que sair jornal, então senta a bunda na cadeira para pensar, né? E saber onde é que você manda quem, né? Então, eu não sofro por essas coisas. Eu não sofro pela política, eu não sofro por aquilo que é o meu trabalho. Eu não sofro por fazer isso aqui. Como vocês veem, eu estou muito à vontade. Eu adoro fazer isso aqui. Por mim, eu só fazia isso. Aqui não precisa ganhar dinheiro. Então eu fazia só isso. Eu faria só isso. Os sofrimentos todos, as coisas que realmente são importantes, são as coisas de natureza individual. Esta sim, é disso que a gente tem que se ocupar. E são elas que nos diferenciam, e são elas que nos fazem verdadeiramente humanos, e são elas que nos fazem grandes ou mesquinhos, né? Eu procuro ter uma relação de grandeza no meu trabalho, com os meus amigos, com os meus afetos. Isto só me preocupa. O resto, tiro de letra. Obrigado. Beijo.